Imagine viver tanto tempo a ponto de ver o mundo mudar completamente. Nascer em um século e morrer em outro. Presenciar invenções como o telefone, o automóvel, a internet e talvez até ver pessoas que você conheceu virarem personagens da história. Mas afinal, qual foi o ser humano que viveu mais tempo na história? Neste vídeo, vamos descobrir. Quem é a pessoa mais velha viva atualmente? Quem foi o ser humano mais velho já registrado oficialmente? E no final, vamos falar sobre figuras lendárias que, de acordo com textos bíblicos, teriam vivido por centenas de anos e talvez até estejam vivas nos dias de hoje. Eu sou Mistério e seja bem-vindo ao canal do Lorde dos Mistérios. Todos os anos existe um título curioso reconhecido por organizações de pesquisa sobre longevidade. A pessoa mais velha viva do mundo. Essas pessoas são chamadas de supercentenários, um termo usado para indivíduos que ultrapassam 110 anos de idade. Em 2025, por exemplo, o título era da brasileira Ina Canabarro Lucas, que viveu até os 116 anos. Após sua morte, o título passou para a britânica Ethel Cateron, com cerca de 115 anos. Essas pessoas viveram mais do que o dobro da expectativa de vida média de muitos países no século XIX. Mas mesmo essas idades impressionantes ainda estão longe do recorde absoluto da história. O recorde mundial oficial pertence a uma francesa chamada Jeanne Calment. Ela nasceu em 1875, na cidade de Arles, na França, e morreu em 1997. A idade final dela, 122 anos e 164 dias. Isso faz dela o ser humano mais longevo já registrado com documentação comprovada. Para você ter ideia de quanto tempo isso representa. Quando ela nasceu, o telefone ainda era uma novidade. O cinema ainda não existia. A Torre Eiffel ainda não tinha sido construída. E durante sua vida ela testemunhou 2 guerras mundiais, a chegada do homem à Lua, o surgimento da internet. Algumas curiosidades sobre a vida dela. Ela andou de bicicleta até os 100 anos, parou de fumar apenas aos 117 anos, e com 114 anos participou de um filme. Até hoje, ninguém conseguiu superar oficialmente sua idade. E o mais impressionante, ela continua sendo a única pessoa na história documentada a ultrapassar os 120 anos. A história de Jeanne Calment levanta uma grande pergunta. Existe um limite biológico para a vida humana? Alguns cientistas acreditam que o limite natural do ser humano esteja entre 120 e 125 anos. Depois dos 110 anos, as chances de morrer em cada ano passam a ser aproximadamente 50%, o que torna extremamente raro ultrapassar esse limite. Por isso, pessoas com mais de 110 anos são tão raras. Atualmente existem apenas algumas centenas delas no mundo inteiro. Mesmo com os avanços da medicina, ainda não sabemos se alguém conseguirá viver 130 anos ou mais. Mas quando saímos dos registros históricos e entramos no mundo das tradições antigas e textos religiosos, encontramos números muito mais impressionantes. Um dos exemplos mais famosos é Matusalém. Segundo o livro do Gênesis, Matusalém teria vivido 969 anos. Isso faz dele o ser humano mais longevo já mencionado em qualquer texto antigo. De acordo com a narrativa bíblica, ele era filho de Enoque e avô de Noé. Curiosamente, algumas interpretações sugerem que Matusalém teria morrido no mesmo ano em que ocorreu o dilúvio descrito na Bíblia. Essas idades extraordinárias aparecem várias vezes nos primeiros capítulos do Gênesis, onde outros personagens também teriam vivido séculos. No entanto, a maioria dos historiadores e cientistas acredita que esses números podem ter sido simbólicos, parte de tradições antigas, ou resultado de formas diferentes de contar o tempo. Até hoje não existe evidência científica de que um ser humano tenha vivido centenas de anos. Mesmo assim, o nome Matusalém acabou se tornando um símbolo universal de longevidade. Tanto que, quando alguém vive muito tempo, é comum ouvir a expressão: essa pessoa viveu mais que Matusalém. Então, qual foi o ser humano mais velho da história? Se considerarmos apenas registros documentados e verificados, o recorde ainda pertence à francesa Jeanne Calment.
que viveu impressionantes 122 anos e 164 dias. Mas quando olhamos para as tradições antigas, encontramos histórias como a de Matusalém, que teria vivido quase um milênio inteiro. Essas histórias mostram que, desde a antiguidade, os seres humanos sempre foram fascinados por uma pergunta fundamental: quanto tempo é possível viver? E talvez, no futuro, com avanços na medicina e na ciência, alguém finalmente consiga ultrapassar o recorde atual. Mas por enquanto, o título de vida mais longa da história continua sendo um dos maiores mistérios e feitos da humanidade.